Isso aqui é uma clara evidência de que nós estamos diante de obras literárias construídas por editores. Então fica o cara repetindo igual papagaio. Mas está na Bíblia que Jesus é judeu. Está na Bíblia que Jesus é filho de Maria, que Maria é da... Aí repete, 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 repete. Rapaz, é uma coisa impressionante. Igual a papagaio. É porque... Vem cá, vamos lá. Talmud. O Talmud, fazendo uma sátira da narrativa cristã, escreve sobre um personagem chamado Jesus de Nazaré, que foi pendurado. Jesus de Nazaré, que foi pendurado. E nesta narrativa, o Talmud informa que este Jesus era amigo dos romanos. Você sabia disso? Amigo das autoridades romanas. Você sabia disso? Ou seja, o cara que está lá no segundo século, no terceiro século, do judaísmo, olhe bem, rabinos, autoridades rabínicas que estão guardando as tradições, eles estão dizendo que Jesus é romano, que Jesus estava associado com as autoridades romanas. Como é que pode uma coisa dessa? E você está dizendo que Jesus, hoje, 2000 anos depois, que Jesus é um judeu? Jesus é um judeu, assim como um site. Eu até, esses dias, tem um mês, mais ou menos, que eu comprei roupa em um site falso de uma loja. Perdi dinheiro. Comprei 5 camisas, perdi dinheiro. O site estava lá, eu achava que era verdadeiro, é falso. Aí você entra num site do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco, o site está lá, falso. Aí quem olha para o site, vê lá a logomarca do Banco do Brasil. Aí você pergunta, esse site é do Banco do Brasil? Aí o indouto, o obtuso, vai dizer, olha aqui a logomarca do Banco do Brasil, olha a logomarca. É um site falso, meu amigo. Ele está fazendo, a existência dele é para te roubar. Ele tem um objetivo por trás da falsidade, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O personagem que você acha que é judeu, não é judeu. Os judeus esperavam um arquétipo específico de Messias, que está muito longe de ser Jesus. O arquétipo judaico de Messias está muito distante, por mais que os evangelistas pretenderam dizer, subsumir Jesus às profecias da Bíblia hebraica, por mais que eles tentaram fazer isso, e eles o fizeram, tentaram, não encaixa. É como diz Justino, tem que ser por alegoria. O cara pega um versículo do nada lá, puxa esse versículo aqui, vamos pegar esse versículo aqui está dizendo de Jesus, bora botar ele aqui no Novo Testamento, bota aqui. Não tem nada a ver com Jesus ali, não existe Jesus Cristo na Bíblia hebraica, não existe isso. Mas quem está fazendo alegoria precisa que exista, porque ele está justificando que Jesus é um judeu. É de fato, é o site falso do Banco do Brasil e da Caixa que eu estou te falando aqui. É por isso que o Jesus, ele parece judeu, mas não é. Então, você que está 2000 anos depois, 2000 anos depois, está dizendo que Jesus é judeu, que Jesus estava ali por... E eu estou te mostrando aqui na narrativa que Jesus não queria que os judeus se convertessem. Que Jesus não queria que os judeus se arrependessem. E ele veio para botar fogo na terra. Ele veio para causar guerra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. O objetivo de Jesus nos evangelhos é esse. Por que é esse? Porque o autor que está construindo a narrativa quer que seja assim. Então, quando ele vai construir a narrativa, ele tem 2 demandas principais. Primeiro, fazer do personagem um cara que está na Judéia e que está cumprindo profecia. E o segundo é fazer sátiras com o povo judeu, utilizando elementos helênicos, elementos romanos. E aí entra o triunfo. O triunfo
que era uma cerimônia militar pomposa, o triunfo, que foi essa grande aula que Francis deu aqui, o nosso professor José Luiz, o triunfo que era esta grande cerimônia, que era a maior glória que um ser humano já experimentou na face desta terra. Este triunfo foi emulado na sua Bíblia. Você já viu como é que está o título lá da entrada em Jerusalém? Você já viu como é que está o título lá? Entrada triunfal em Jerusalém. Ah, Scania, mas aqui é o seguinte, aqui ele está fazendo uma crítica contra Roma. Aqui é o seguinte, esse judeu aqui é porque ele está competindo com o imperador. Meu amigo, não fale merda por aí. Pare de falar merda, sabe? Pare de falar merda. Marcos, você que é historiador, que já concluiu sobre isso, está sendo escrito no início do governo dos Flavianos, na década de 70 ali. Marcos está sendo escrito. Vespasiano expulsou de Roma os escritores, os filósofos que não se coadunavam com os interesses de Vespasiano, que não falavam bem de Vespasiano. Você sabia disso? Você sabia que Vespasiano matava quem discordava dele? Os escritores, os filósofos que estavam em Roma, ele exilava e matava. E, consequentemente, obviamente, as suas obras eram destruídas e não prevaleciam. Por que que os essênios esconderam as obras deles na caverna? Por quê? Os manuscritos de Corã. Por que que estão escondidos na caverna? Porque eles conheciam Roma. Roma não iria deixar material judaico prosperar. Roma não iria deixar. E você acha que se Marcos tivesse, o autor de Marcos, do evangelho atribuído a Marcos, estivesse escrevendo contra o imperador, Vespasiano ia deixar esta obra correndo solta no Império Romano? Será sério mesmo que você acha isso? Pare para pensar. Sério mesmo que você acredita nisso? E eu te pergunto, onde é que estavam esses cristãos? Quem eram esses cristãos que tinham dinheiro para comprar papiro? Porque o Senado romano estava fazendo racionamento de papiro naquela época. Isso está na história. Quem são esses cristãos que estão escrevendo o Senado romano fazendo contenção de papiro e cristãos no império todo usando papiro para escrever o Novo Testamento? Sinceramente, você acredita num negócio desse? E isso está registrado por escritores. Isso aqui não é coisa da motivação flaviana, não. Ou seja, você tem. Você tem. Como é, José? Era oral, era uma tradição oral. Não, você tem uma elite escrevendo, uma elite. Primeiro que escrever era raríssimo. E segundo, ter papiro era raríssimo, raríssimo. Você tem uma elite, não tem ninguém besta escrevendo o Novo Testamento. Que besta é quem está acreditando no Novo Testamento hoje, como uma filosofia literal e dogmática. Agora, quem está escrevendo ali tem objetivos pré-definidos, pré-determinados. E quem está escrevendo? Não se trata de pessoas de incautos e indoutos, como era Pedro, como era João. Se tratam de pessoas que sabem ler, que sabem escrever, pessoas letradas, que têm conhecimento do grego, e eu venho dizendo aqui, não é de hoje que eu venho dizendo. O Evangelho de Marcos foi escrito para romanos, em Roma. Mas cadê a perseguição? Não, Scania, não pode. Não pode ter um evangelho escrito para romanos. Você não deveria ter essa preocupação. Não deveria. Porque tem uma epístola de Paulo escrita a romanos. E você não acha estranho isso? Não é verdade?
Você não acha estranho um negócio desse? Aí eu te pergunto, vem cá, o Evangelho de Marcos não foi escrito para romanos, não, né? Curiosamente, ele está na mesma língua que o Paulette da Pamonha, que, como diz o Francis, está na mesma língua que Paulo escreve a epístola dele para os romanos. Não é curioso isso? Qual é a língua, Scania, que o Paulo está escrevendo para os romanos? Grego, tá certo. Qual é a língua, Scania, que o autor do Evangelho atribuído a Marcos está escrevendo? Grego. Então, para não ser para romanos que estão em Roma, pelo menos a língua deveria ser a língua desses judeus que você está dizendo aí, que editaram o Novo Testamento, que transmitiram, olha bem, Pedro transmitiu a mensagem para João Marcos. Transmitiu em quê? Não foi em grego, né? Pedro transmitiu na língua semítica. Poxa, tá certo. Então esse cara que está escrevendo o Evangelho de Marcos, então ele entendia a língua semítica e sabia grego também. Este camarada não é das bases do judaísmo, das bases judaicas. Esse cara está envolvido com o grego. Flávio Josefo, é claro. Eu não estou aqui nem usando o Talmud, que está também no Talmud. Flávio Josefo é claro quando diz que a sua nação não encorajava ninguém a aprender o grego. Ninguém. E ele próprio, que era um erudito, filho de sacerdote, não sabia grego. Aí vem Pedro, vai saber grego, porque tem uma epístola de Pedro na Bíblia. João, que era incauto, ele vai saber o grego? Porque tem João no Evangelho, tem João na Epístola, tem João escrevendo Apocalipse. Ele vai saber isso? Ele vai saber isso, então está entrando em contradição com a Bíblia, porque Pedro e João eram analfabetos, não sabiam escrever. Lucas diz isso. Como é que está agora escrevendo Epístola? Ah, aí começa as elucubrações, né? Não, ele pediu para alguém, ele é autor intelectual, a língua dos romanos era o latim. Estude, não fale besteira. Por que José? Cadê o livro de José em latim, ou Arthur Passos? Tu conhece algum livro de José em latim? A língua dos romanos era o latim. Por que Paulo não escreve aos romanos em latim? Hein, Arthur Passos? Você que está dizendo aí que era o latim. O latim era utilizado mormente na guerra. Então quem está falando besteira é você. Então para de falar besteira para não passar vergonha. Viu? O latim era utilizado pelos romanos mormente em guerra. Depois que ele foi cristianizado, depois, com Jerônimo, com os escritores a posteriori, o latim se tornou uma língua sagrada. A língua que era a língua da guerra, o latim agora passa a ser uma língua sacra. Mas nós estamos falando no primeiro século. Nós estamos falando dos escritos que estavam amplamente sendo difundidos ali no primeiro século. Universal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.